Prezados irmãos, sejam bem-vindos ao meu canal. Vamos continuar aqui gravando essa nossa playlist, falando sobre a minha história, sobre a minha autobiografia, né? Sobre os livros que eu venho publicando com a proteção de Deus e com a assistência dessa equipe espiritual coordenadora da minha tarefa. No vídeo passado, eu falei um pouco sobre as minhas experiências, né, lá na minha terra natal, Riachão das Neves. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre os meus irmãos mais velhos, porque eu sou a filha caçula, né? A filha caçula. Então, aqui no capítulo 6, os momentos citados são cheios de lembranças do presente que um dia recebi das mãos de Jesus. Uma família abençoada para que eu viesse a sentir desde o meu nascimento a grande responsabilidade que teria nessa existência terrena. Lembranças guardadas em meu arquivo mental, e hoje assisto a um filme que faz com que as batidas do meu coração estejam aceleradas. Em cada fase encontro detalhes jamais esquecidos, que com muito orgulho conto para vocês. Então veja bem, a nossa história, ela está guardada dentro do nosso coração. Em cada existência na Terra, você passa por várias experiências. Eu já passei por várias experiências nessa vida aqui na Terra, mas nessa nova oportunidade, nessa encarnação atual, né, eu estou fazendo esse trabalho. Eu costumo falar que eu não sei se eu vim para dar prosseguimento, se eu estou em fase final de trabalho, né, de uma existência anterior, ou se eu estou apenas no começo de uma grande jornada terrena e que poderá perdurar por várias existências. A gente nunca sabe. Eu nunca gostei de saber sobre meu passado, quem eu fui. Não, isso não me interessa. O que me interessa é o momento presente, aquilo que eu estou fazendo hoje, aquilo que eu estou fazendo agora, né? Então, por isso, os meus irmãos, né, não são espíritas, são pessoas de bem, mas eu sou a filha caçula e estou me dedicando a essa tarefa, né, mediúnica, a mim, confiada pelo Mestre Jesus, né? Só lembrando que no decorrer do livro aqui eu vou contando sobre essas experiências. Aos poucos, a vida nos levou ao afastamento, porque eu era a filha mais nova, né? E quando eu nasci, os meus irmãos mais velhos já estavam adultos, né? Eles que tiveram que trabalhar, eles tiveram que dar o duro, né? A gente lá no interior, eles vieram morar em Brasília. E aqui, gente, eu conto aqui no meu livro que a gente recebia lá as cestas básicas que a minha irmã recebia aqui. Então, a gente não pode ter vergonha de contar a nossa história. Eu recebia lá as cestas básicas que a minha irmã mandava pra gente, ela recebia aqui, ela se cadastrava aqui nos programas, né, nesses programas do governo, e a gente recebia lá. Gente, quando eu recebia, eu me lembro que minha mãe ajoelhava assim no centro da casa, que era um casarão enorme, a gente tinha uma casa grande, né? A minha mãe ajoelhava, né, o joelho no chão e orava pelos nossos irmãos, né? Por quê? Porque eles não deixavam a gente passar fome, né? A gente passava privações de outras coisas, né? Quantas vezes, eu conto aqui na minha história, que eu usava, né? Sabe aqui os brechós, que a gente vende roupa usada e tudo. A minha irmã, né? Ela ganhava as roupas usadas aqui e mandava pra gente. E lá, o que eu fazia? Eu aprendi a costurar assim. Eu reformava essas roupas, usava essas roupas que a gente não tinha dinheiro para comprar. Então, isso é importante transmitir aqui para vocês, porque ontem eu passei pela experiência. Hoje eu faço projeto social, arrecado roupa, sapato para fazer doação para as pessoas. Às vezes também eu faço arrecadações de roupa, sapato, de utensílios para fazer bazar, para publicar meus livros também. Veja bem que a gente não tem que ter vergonha de contar, né, a nossa trajetória. Então é isso, se os livros hoje estão sendo publicados, é com a ajuda de vocês que me ajudam do outro lado. Então, para que esse trabalho não pare, eu conto com o apoio de vocês, adquirindo as nossas obras, né, para prestigiar o nosso trabalho. É um trabalho árduo, um trabalho muito difícil de ser executado, porque nós não temos valores, né, para pagar a revisão do livro. Tudo é partido pelos voluntários, né? Nós temos aí vários voluntários que nos ajudam para fazer a capa, a diagramação, a revisão do livro. Tudo isso requer, né, essa questão do voluntariado. Então, eu não estou só nessa tarefa. A própria espiritualidade vai ajuntando essas pessoas para que a gente possa, né, colocar no mercado
né, aí no mercado literário, esse trabalho independente para vocês conhecerem, né, o conteúdo inesgotável de conhecimento vindo do mundo espiritual. E isso só é realizado após, né, a preparação de um médium, após passar pela formação, após estudar bastante, né, com conhecimento, com responsabilidade, sabendo o que está fazendo, que ele é apenas um instrumento, né, que falha, né? Nós somos falhos, nós falhamos também. E nesse momento nós vamos lembrar que todos nós que passamos por várias experiências temos que aproveitar esta oportunidade em 2023, um ano globalizado, internalizado, na verdade, informatizado, né? Aonde você vai ter a oportunidade de transmitir seus recados, de transmitir vídeos, de falar sobre sua vida aqui na internet. Antigamente, a gente tinha que abrir espaço numa casa espírita, implorar para fazer uma palestra, como até hoje ainda existe pessoas que nas casas espíritas não aceitam escrever cartas psicografadas. E hoje nós temos aqui a internet, que é nossa parceira, né? Então, por isso, o meu trabalho acontece de forma virtual. Esse aqui é o meu centro espírita. Essa aqui é a minha oportunidade de transmitir o meu trabalho para vocês, conhecerem o trabalho da Nancy Souza, a médium, aqui em Brasília. Então, o meu trabalho acontece de forma virtual e não é diferente de um trabalho presencial. Acontece da mesma maneira. A equipe espiritual está junto conosco. É tudo programado pela equipe espiritual. Você só escreve até onde eles permitem, né? O espírito só escreve quando ele está bem, né? Quando ele está preparado, quando ambas as partes estão preparadas também. Então, por isso, meus irmãos, hoje foi dia de começar essa gravação dessa minha trajetória espírita, dessa nova playlist que eu estou disponibilizando aqui no meu canal. No capítulo 7, eu falo um pouquinho sobre a minha adolescência, né? Hoje eu estou com 59 anos, né? Sou casada há 42 anos e tenho 4 filhas, aonde a mais nova tem 32 anos. Então, eu já estou nessa fase, né? De trabalhar para o bem, de buscar uma nova oportunidade de servir Jesus e de buscar também o apoio dos seguidores para que esse trabalho chegue até você. Capítulo 7. Parte da minha adolescência. Vivemos nesta casa, ou seja, naquele casarão, até os meus 14 anos de idade. Trabalhava em residências como ajudante de faxina e como babá. Enquanto os vizinhos iam trabalhar, eu cuidava com muito amor de seus filhos. Também nos finais de semana, quando a cidade ficava mais movimentada, ajudava a lavar a louça em uma pensão na cidade. Veja bem, a cidade era pequenininha, tinha apenas essa pensão. E lá, gente, eu pequenininha, 12, 13 anos de idade, eu ia para lá lavar os pratos, limpar o chão, trocar os lençóis, para receber um valor para comprar café para minha mãe. Por quê? Porque às vezes faltava em casa, né? A gente tinha o básico ali, mas tinha dia que não tinha café. E aquele dinheirinho que eu ganhava lá, eu passava já naquela vendinha daquele vizinho e comprava o que era necessário para minha mãe. Porque a minha mãe, como eu vou contar lá na frente, ela teve depressão pós-parto, né? E ela ficou, né, com muitas sequelas. E aí eu fui a filha, né? Era eu e o meu irmão caçulo, quem ficou junto com minha mãe, né? Então, nesse momento, quantas mães passaram pela mesma experiência que a minha? Hoje eu escrevo cartas de filhos e de mães que ditam de lá para cá a mesma experiência que eu passei aqui na Terra e que eu ainda estou passando. E aqui, fazia de graça para os vizinhos. Aqui é quando eu falo sobre os meus talentos no crochê, né? Eu não tinha dinheiro para comprar os panos de prato e eu fazia de graça, né, os bicos nos panos para os vizinhos, nos coeiros para os seus filhos, aqueles coeirinhos de criança quando ia nascer, né, nas flanelas, né, fiz muito. E a minha mãe bordava a máquina e eu comecei a bordar manualmente panos de prato, fazendo pontos de cruz, vagonite, crochê, tudo isso, gente, eu aprendi vendo as pessoas lá, porque a gente tinha assim, a nossa casa tinha um calçadão enorme, alto,
E assim, fim de tarde, a gente sentava na porta da rua, né? Como é de costume no interior. E aí uns iam bordar, outros iam conversar, outros iam fazer crochê. E eu aprendi, né? Vendo aquelas pessoas ali fazendo esse trabalho. Então, veja bem, que você também deve ter seus talentos aí guardados. Aproveite, né, essa minha experiência para despertar também. Eu também comecei a pintar, bordar, costurar. Esses talentos, eles foram aprimorando, né? Eles foram sendo aprimorados, né, com o treino. É a mesma coisa da psicografia, como eu falo para as pessoas. Treinar, treinar, treinar com equilíbrio, confiança e responsabilidade, buscando sempre na prece, na oração, a conectar com seu mentor espiritual, porque não tenha medo. É assim que acontece. Então, meus irmãos, essa aqui foi uma parte da minha adolescência, né? Comecei a organizar a vida financeira utilizando minhas habilidades que se manifestavam, ou seja, meus talentos. Estudava e ajudava em casa com os trabalhos domésticos. Apesar das dificuldades, com o desejo de aprender cada dia mais, sempre fui boa aluna e não faltava à escola. Nesta fase, o irmão caçula entre os filhos muito nos ajudou financeiramente, porque ele trabalhava, gente, ele saía 4 horas da manhã para ir para aquele barreiro, né? Construir tijolos de barro. Então, meu irmão, muito bom, nos ajudou bastante. Hoje está debilitado, está passando por uma severa expiação, mas cada um de nós aqui na Terra, né, tem a sua passagem, né? Ora estamos bem, ora não estamos. Então, por isso, temos que entender o nosso processo reencarnatório aqui na Terra e aceitar com fé e com paciência os desígnios de Deus. Então, aqui eu encerro esse vídeo, né? Mais esse vídeo, e a gente vai continuar conversando sobre esse trabalho nos próximos vídeos. Obrigada por nos seguir, obrigada por nos assistir e até o nosso próximo encontro. Fiquem na paz do Mestre Jesus.